Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Já deu tempo de sentir saudades da nossa disciplina anterior, que foi Informações Espaciais e Aplicações de Geotecnologias? Bem, nessa segunda disciplina que eu vou estar lecionando para vocês esse ano, a gente vai ver um pouquinho sobre Sistema de Localização Espacial e Topografia. É a última do ano, eu prometo. Aí depois eu só volto ano que vem com sensoramento remoto. Né? Mas essa vai ser a última disciplina do ano e a gente vai com ela até o finalzinho de dezembro. Bem, primeira pergunta que eu faço é por que aprender sistema de localização é importante? Bem, vocês podem me responder, hoje eu não vivo sem meu GPS, para ir de um lugar a outro dentro da cidade eu preciso colocar no GPS que eu não sei chegar, mas principalmente para a gente se orientar. Tem aqui vou colocar um mouse que me pediram da aula passada, apontador a laser aqui. Então, tem aqui a criança que aprende, né, a localização, que o Sol nasce no leste, se põe no oeste, para frente ao norte, nas costas é ao sul, isso que a gente aprende lá na escola, né, os pontos cardeais, no leste, terra do Sol, do Oriente, né, por isso que a gente está se orientando, né? E a gente aprende todos esses tipos de coordenadas lá na escola, tanto os pontos norte, sul, leste, oeste, os pontos colaterais, né? Nordeste, noroeste, sudoeste, sudeste, como os subcolaterais, né? Além disso, muitos devem pensar, pô, para localização, para me localizar, eu só preciso de uma bússola. Na verdade, por muito tempo, né, as grandes navegações foram feitas, né, utilizando uma bússola e mais algum outro instrumento de localização, ou se navegando pelas estrelas, né? A Ursa Polar Norte no hemisfério norte ou o Cruzeiro do Sul aqui no hemisfério sul. Aí já vem uma questão, né? Se tem uma constelação que eu consigo ver no hemisfério norte, outra constelação que eu só consigo ver no hemisfério sul, será que a Terra é plana ou redonda? Aí vem uma das questões que a gente gosta de comentar. Aqui a bússola, por exemplo, ela tem o seu ponteiro, esse vermelho, apontando para onde? Muitas vezes pergunta, né? Ele aponta para o norte, muitas vezes a gente pensa, mas na verdade, esse ponteiro aqui tem a função de um ímã, né? E o ímã, o oposto, se atrai. Então, esse ponteiro da bússola, ela está apontando para o sul magnético, que na verdade é muito próximo do norte geográfico, né? E essa diferença entre o magnético e o geográfico a gente chama de declinação magnética. Né? Então, várias questões a gente vai abordar durante essa disciplina. Por que aprender sistema de localização é importante? Vamos lá, algumas questões. Para entender onde que as coisas estão, onde as coisas estiveram e para onde as coisas vão, né? E para ser um pouco filosófico, trouxe aqui uma fala da Alice, do gato, né? Alice pergunta, você pode me ajudar? E o gato responde, sim, pois não. Alice, para onde vai esta estrada? E o gato responde, para onde você quer ir? Alice, eu não sei, estou perdida. E o gato responde, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Então, é importante a gente saber para onde que a gente quer ir, né? Senão qualquer caminho serve. Então, antes de... Não teria como trabalhar a localização sem tratar e abordar um pouquinho de uma breve história da geodésia. E, para isso, eu trouxe aqui um cara que era conhecido como o pai da geografia, que é o Eratóstenes. Né? E o que esse cara, há mais de 2.000 anos atrás, né, então, ou seja, antes de Cristo, ele já pensou, né, nos seus estudos. Naquela época não existia, eu sou geógrafo, eu sou engenheiro, eu sou químico, né? Na verdade, o conhecimento se somava. Não existia uma faculdade de geografia, uma faculdade de química, uma faculdade de engenharia. Né? Mas sim vários estudiosos. E esse Eratóstenes aqui, ele era nada mais do que o bibliotecário da Biblioteca de Alexandria, uma das mais famosas naquela época, né, do Egito Antigo. Bem, então o que ele pensou?
Ele sabia que no solstício de verão, que é no hemisfério norte, é no dia 21 de junho, se eu não me engano, ele sabia que em Siena, o raio do sol ao meio-dia entrava perpendicular dentro de um poço. E aí as pessoas conseguiam visualizar o que tinha lá no fundo daquele poço. Porém, enquanto ele trabalhava em Alexandria, ele percebeu que nesse mesmo dia, no dia 21 de junho, no dia de solstício de verão, ao meio-dia, o sol não incidia de forma em cima do obelisco que tinha ali na cidade. E ao meio-dia era gerada uma sombra desse obelisco, né? Aí ele pensou, bem, se eu estou a 800 quilômetros, a uma distância considerável de Siena, bem provável que essa sombra exista porque a Terra não é plana, né? Porque se a Terra fosse plana, não existiria essa sombra. Então, não existiria sombra nenhuma aqui no mesmo dia, no mesmo horário durante o ano, né? No dia de solstício de verão. E aí ele pensou assim, vamos calcular qual que é, né, aqui o grau, né, desse ângulo dessa sombra. Por quê? Porque ao calcular o grau desse ângulo dessa sombra, ele poderia estimar qual que é a circunferência da Terra. E ele sabia a distância dessa sombra, sabia a altura do obelisco, né? E aí ele calculou o ângulo a partir da tangente e descobriu que esse ângulo aqui era de trigonometria, era muito antiga, e descobriu que esse ângulo era de 7 graus. E como ele sabia que a distância entre as duas cidades era de 800 quilômetros, ele dividiu 360 graus, que é a circunferência da Terra, por 7, e multiplicou esse valor pela distância de 800 quilômetros e chegou num valor muito próximo, acho que 41 e alguma coisa mil quilômetros, que é muito próximo com a circunferência da Terra de 40.075 quilômetros, né? Então, isso aí, antes de Cristo, já tinha uma ideia de como estimar, né, a circunferência da Terra, etc., e sabia que a Terra não era plana. Aqui está uma breve história da geodésia, que eu coloquei um vídeo para vocês. E aqui está um vídeo bem bacana, explicando com mais detalhes o que eu falei aqui, como que ele determinou o tamanho, né, a circunferência da Terra, etc., num curso de SIG, que está em inglês, mas tem as legendas lá. Essa aqui é a aula 3, é um curso um pouquinho antigo, mas bem bacana. Achei interessante a aula e bem didático. Recomendo assistirem. Vamos lá, então, o que é geodésia? Né? Já que a gente está trabalhando com localização, o que é geodésia? É claro que a gente poderia gastar uma aula inteira falando sobre geodésia, mas não vamos fazer isso aqui. Inclusive, existem programas de pós-graduação, né, focados em geodésia. Eu acho que tem um na Universidade Federal do Paraná, tem um numa Universidade Federal no Nordeste, acho que é do Pernambuco. Então, isso aí seria um tema bem amplo. Mas vamos resumir aqui. Geodésia, então, é uma ciência de medir com acurácia e entender 3 fundamentais propriedades do planeta Terra. Quais são elas? A questão do posicionamento, por isso que é bem importante para a gente, forma e direção na Terra e campo gravitacional. Além dessas 3 propriedades fundamentais, ela também mede como que essas 3 propriedades vão se alterando ao longo do tempo, né? Então, ela responde mais ou menos ali qual que é o formato da Terra, né? Eu coloquei aqui, a complexidade da geometria e da distribuição das massas terrestres conduzem à utilização de 2 modelos, o elipsoidal e o geoidal. Então, qual é o modelo que a gente vai utilizar para representar a Terra, né? Então, temos aqui, por exemplo, a superfície terrestre, né, como ela é hoje. Temos o modelo geoidal, que é equipotencial, né? Então, é um modelo físico que ajuda a representar a Terra. Temos o modelo elipsoidal, que é meio oval aqui, vamos falar cada um deles com mais detalhe daqui a pouquinho. E são alguns modelos que a gente tem para representar a Terra. Portanto, a determinação das coordenadas de ponto na superfície terrestre, na verdade, quando a gente fala de localização, a gente pensa, né? Quais são as coordenadas desses pontos na superfície terrestre? E a descrição do campo da gravidade externo envolve 3 superfícies: a superfície da Terra, a superfície geodal e a superfície elipsoidal. Né? Aqui eu coloquei um material da Universidade Federal da Bahia que explica em 20 páginas, bem curtinhos, os fundamentos da geodésia, caso vocês queiram aperfeiçoar. Então, como a gente fala de localização, a gente fala de coordenadas, aquele mesmo cara, o Eratosthenes,
Eratosthenes, é até difícil de falar, né? Criou o sistema de coordenada. A gente, não sei se vocês chegaram a brincar de batalha naval quando eram criança, mas é mais ou menos um sistema que a gente tem o eixo X e o eixo Y, e a gente utiliza para se localizar no planeta. E tem algumas regras. Vocês devem ter aprendido isso na disciplina de cartografia, eu não vou me estender muito aqui, né? Mas tem algumas regras para determinar a latitude, a longitude e etc. Tá? E como que a gente mede essas coordenadas? Aí sim que interessa para a gente nessa disciplina. Por exemplo, aqui no município de São Paulo, passa o Trópico de Capricórnio, né? Porque o município de São Paulo está ali na latitude 23,5489, ou latitude menos 23,5489, ou latitude 23,32,56. O que são esses minutos? E por que tem essas duas latitudes? Essa aqui, 23 graus, 32 minutos e 56 segundos, está em minuto, hora, né, graus, minutos e segundos, né? E essa aqui está em grau decimal. Aí menos 23, porque está no hemisfério sul, 54,89. Se vocês colocarem na internet aí como transformar latitude em grau decimal para minuto e segundo, vai ter lá uma calculadora online ou explicando o cálculo que você precisa fazer. A mesma coisa a longitude. A longitude, ela de São Paulo, é 46 graus, 38 minutos e 20 segundos, em grau, minutos, segundos, ou em graus decimal, menos 46, 63, 88. Menos por quê? Porque está à esquerda do hemisfério do meridiano de Greenwich, né? Então, e está aqui a sua altitude, 745 metros. E a gente vai aprender hoje como a gente consegue medir, né, essa latitude, essa longitude e essa altitude, qual instrumento que a gente pode utilizar. Bem, o elipsoide, né? O que é o elipsoide? É um formato de representação da Terra, onde a Terra é meio esférica. Então, se a gente pegar o planeta Terra... Se a gente pegar o planeta Terra, né, ele é meio esférico, como está nesse globo aqui, né, mas ele é meio achatado nos polos. Então, forma uma esfera que, aparentemente, pode ser uma bola de futebol americano, não futebol, né, que a gente está acostumado, futebol americano. Eu coloquei nesse sentido exatamente para mostrar a esfericidade desse modelo de representação da Terra. Tá? Então, o que significa? Que o eixo A, o eixo X, é maior do que o eixo Y, o eixo B. Né? Resumindo, é isso. Quando a gente utiliza o nosso GPS, a gente vai falar bastante de GPS na aula, a gente obtém a altitude geométrica, ou altitude elipsoidal. Né? O elipsoide, ele simplifica o planeta Terra e gera um modelo matemático, então, que facilita muito o cálculo de coordenadas e suas projeções. Por exemplo, aqui no Brasil, o datum oficial, né, vocês devem ter aprendido isso também na disciplina de cartografia, é o CIRGAS 2000, o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas de 2000, né, que utiliza o elipsoide GRS 80, Geodetic Reference System de 1980, né, que tem um eixo maior do que o outro eixo, o eixo A maior do que o eixo B, né, e ele tem orientação geocêntrica, lá no centro da Terra, que coincide com o centro da gravidade da Terra, obtido no ano de 2000. Né? Ao contrário de outros datums, por exemplo, SAD 69, que a orientação é topocêntrica. Né? Vamos lá, dar continuidade aqui. O outro modelo de representação que a gente vai falar hoje é o geóide. Muitas vezes a gente olha o planeta Terra e pensa ele como uma esfera perfeita. Mas, na verdade, ele não é tão perfeito assim. Ele tem esse formato meio irregular, esférico, mas irregular, né, meio amassado, como se fosse uma batata, uma bolinha de papel mal amassada. Né? Muitas pessoas dizem que esse formato aí, esse GIF ou essa imagem, era do planeta Terra sem água, mas na verdade não. Esse representa a gravidade no planeta Terra, né? Então, diferenças na gravidade. Então, a gente sabe que em física a gente sabe a gravidade que o planeta Terra tem, mas existem locais que têm gravidade diferente no planeta Terra, né? E isso aí foi representado lá num centro de estudos na Alemanha, que chama Potsdam.
Então, foi conhecido como Potsdam Potato, batata de Potsdam, né? Então, se vocês colocarem isso no Google, vão achar esse modelo aqui representando as diferentes gravidades no planeta Terra. Como que a gente pode perceber? Eu vou passar isso aqui de um 3D para um 2D agora, né? Então, mais ou menos o que estava lá, agora está aqui. Como vocês podem perceber, existem alguns locais em que a gravidade é maior, que está representado aqui em vermelho. Por exemplo, as cadeias montanhosas, né? Aqui temos os Andes, né? Então, várias cadeias montanhosas. Em alguns lugares, a gravidade é maior. Porém, em outros locais, a gravidade é menor. E aí eu penso, como que a gente pode medir a gravidade no planeta Terra? Né? As diferenças de gravidade no planeta Terra. Existem vários formatos, mas eu, como sou fã do sensoramento remoto, eu acho que o sensoramento remoto é um mundo fascinante, né? Eu vou trazer como exemplo esse medida a partir do espaço, né? É uma geodésia espacial, né? Que utiliza dois satélites que se chamam GRACE, né? Hoje acho que é Grace FO de Follow One, não tem o Shallow Now, agora tem o Follow One, né? O Grace FO de Follow One. E eles medem a gravidade da Terra de uma forma impressionante, porque eles estão passando, né, sobre uma certa superfície do planeta Terra, e dependendo da gravidade que a gente tem no planeta, eles se aproximam ou se afastam, né? E aí eles medem não a gravidade no planeta diretamente, mas indiretamente, a partir da distância entre eles. A princípio, era medido em ondas de rádio. Se eu não me engano, agora nesse novo Follow One, é medido utilizando laser. Né? Então, tem um laser entre os dois satélites que eles vão se aproximar ou se afastar de acordo com alterações na gravidade no planeta Terra. Aí eu pergunto, essa distribuição da gravidade, já que a gente está falando de geodésia, né? Ela é sempre a mesma? Claro que as cadeias de montanha, elas não são facilmente realocadas no planeta Terra. Né? A gente tem a separação das placas tectônicas, por isso a localização, a geodésia é importante também, mas tem alguma coisa ali no planeta Terra que acaba influenciando bastante na gravidade, que é a distribuição dos corpos hídricos. Não, os corpos hídricos principalmente subterrâneos, né? Então eu coloquei aqui uma pergunta para vocês pesquisarem e me responder. Por que entender as mudanças na distribuição da água superficial subterrânea, seja ela no estado líquido, sólido, gasoso, é importante para a nossa vida no planeta? Né? Então, uma primeira pergunta, e eu vou criar um fórum na disciplina, como eu sempre faço, e vou deixar essas perguntas para vocês me responderem lá. Tá? Caso queiram entender um pouco mais sobre geodésia espacial, tem uma aula sensacional que foi em 2020, não é tão antiga assim, do Mike Pearman, que é de Harvard, né? Explicando para que a geodésia espacial pode ser utilizada. Muito legal. Ele dá alguns exemplos, só para resumir, de, por exemplo, que a gente consegue ver a diferença de altitude no nível do mar utilizando satélites. Além da temperatura, é claro, da água do mar, a gente consegue ver diferença de altitude. E um fenômeno que está acontecendo agora e está causando diversos problemas no Brasil e no mundo é o El Niño. Né? Então a gente percebe que no El Niño, quando aqui no Pacífico a água começa a se esquentar mais, a gente percebe que existe uma elevação do nível do mar, porque com a água mais quente, né, o nível do mar aumenta um pouco lá. Ao contrário, Laninha, quando a água se esfria mais, existe uma diminuição na elevação do nível do mar nessa região do Pacífico. É interessantíssima a palestra do Mike aqui, que eu recomendo assistir. Bem, resumindo, a gente tem lá o elipsoide, que está representando aqui em vermelho, o geóide, né? Então, o elipsoide é um modelo matemático, o geóide um modelo equipotencial, né? E a própria superfície da Terra, né? A verdadeira superfície da Terra, certo? Então, aqui a gente tem uma certa diferença de altitude. Eu falei que a altitude que a gente consegue com GPS é a altitude elipsoidal ou geométrica. Né? Então, tá aqui, ó, o elipsoide, a altitude que a gente consegue com GPS é a altitude do GPS. Opa, coloquei errado aqui, hein? É que eu não coloquei Hzinho, eu coloquei Hzão até aqui, desculpa. Então, a altitude que a gente consegue com o GPS, esse aqui é Hzinho.
é esse Hzinho aqui. Então, a altitude ortométrica, que é a altitude geodal, é esse Hzão aqui. E a diferença, esse N aqui, é a ondulação geoidal. Geoidal. Quase que eu não consigo falar. Né? A ondulação geoidal, que é a diferença entre a altitude ortométrica e a altitude geométrica. Recomendo aqui assistir o vídeo de Sistemas de Referência, GNSS, do professor André Santos, que é professor conteudista na nossa disciplina. Ele vai estar comigo presente na próxima aula, que vai ser síncrona, já que essa aula caiu no meio do feriado e eu, para não ferrar com vocês, como sou um professor muito bonzinho, resolvi deixar a aula gravada. Inclusive, estou gravando ela aqui no sábado, porque aconteceu uma tempestade em São Paulo, estou há mais de 24 horas sem energia elétrica na minha casa. Bem, e aqui eu coloco mais uma pergunta para a gente se aprofundar um pouco mais nessa questão de localização. Se você, imagine que você está fazendo um cadastro de uma propriedade, seja ela uma propriedade urbana, rural, e aí a gente tem que usar, né, as normas do Cadastro Imobiliário Brasileiro, que é o CIB, né? Qual a altitude que você deve usar para cadastrar essa sua propriedade, seja ela urbana ou rural? E aí eu coloquei aqui as normas e procedimentos de engenharia recomendados ao cadastro urbano no Brasil. O PDF, está aqui o link do PDF, tá? Para que a gente precisa entender tudo isso? Bem, entender a localização é importante para vários estudos. Por exemplo, o deslocamento das placas tectônicas, a questão dos oceanos, correntes oceanas, maré, hidrologia, nível do mar, gelo, né? Vários fatores, então, fatores humanos, terremotos, entender o que está acontecendo de movimento, né, no planeta Terra é importante. Por quê? Se você não consegue medir com precisão, você também não consegue administrar bem, né? Essa é a ideia. E aí a gente entra no tópico, vamos dizer assim, da nossa aula principal. Você já ouviu falar de GPS? Provavelmente todo mundo aqui já ouviu falar de GPS, né? Porque ele está na nossa vida cotidiana. A gente usa GPS no celular, tem gente que usa smartwatch, eu não tenho esse negócio, porque já chega o celular apitando, eu não sei se eu conseguiria sobreviver com um relógio apitando também no meu pulso, né? Mas tem gente que adora, né? Para contar os passos, tem várias outras 1001 funcionalidades, né? Temos o GPS ali, por exemplo, você que é atleta, pedala, corre, nada, pode colocar nas redes sociais quanto você pedalou, correu, nadou, né? Triatleta. Então, tem várias outras funções bacanas, inclusive até de saúde, né? Monitoramento de saúde, pesquisando, assim, não muita precisão. Mas tudo bem. O GPS, então, está nos celulares, está no smartwatch, eles podem estar no nosso carro, né? O computador do carro normalmente, às vezes já vem com GPS integrado, câmera fotográfica, tem óculos, tem GPS e muito mais, né? Hoje o GPS, por exemplo, os carros autônomos, tem vários sistemas aí de localização, de radar, LiDAR, mas o GPS é muito importante também, né? E GNSS, né? Enquanto o nosso GPS a gente pode trazer de Global Position System, sistema de posicionamento global, todo mundo já ouviu falar, às vezes GNSS vocês não estão muito familiarizados. E o que é esse GNSS? É o Global Navigation Satellite System. Satellite System, né? Então, é o sistema global de navegação através de satélite. E o que é, então, esse GNSS? Qual que é a diferença, né? Enquanto o GPS é o sistema norte-americano dos Estados Unidos, existem de outros sistemas globais ou locais de navegação por satélite que formam toda uma rede do GNSS. Então, quando a gente fala de GPS, a gente está falando do americano. E por que a gente associou principalmente o americano? Porque ele é um dos mais antigos, né? E o que a gente acaba utilizando ou conversando mais sobre ele. Mas, na verdade, existem os GNSS, que são vários sistemas, né? E esses são sistemas de navegação baseados em redes de satélites que permitem localização instantânea em qualquer ponto da Terra, né? Então, a gente tem o GPS nos Estados Unidos, o GLONASS na Rússia, né? O Galileu na Europa, o Beidou ou Compass, né? Porque Beidou tinha o Beidou 1, Beidou 2 e agora é o Compass, ou Beidou 2 e Compass. Na China,
o IRNSS, que aparece quase o nosso INSS brasileiro aqui na Índia, e o QZSS no Japão. Então, desses daqui, se eu não me engano, o IRNSS, o QZSS e talvez o chinês, né, eles sejam locais, não para o mundo inteiro, né? O GPS, o Galileu e o GLONASS é para o mundo inteiro. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Bem, aqui eu coloquei as 4 constelações, o GPS, o Galileu, o GLONASS e o Beidou. Né? E aqui eu coloquei as órbitas dos satélites. Se a gente pensar, o GPS ele tem 6 órbitas, né? Tem no mínimo 24 satélites, então está aqui em verdinho, né? Bem próximo da Terra. Outros, por exemplo, esse vermelho aqui, o Beidou, ele também tem órbitas mais próximas e órbitas mais afastadas da Terra. Temos aqui também, que é o que? O rosa, que é o iraniano, indiano, deixa eu ver, indiano. Né? O indiano, que também tem órbita mais afastada da Terra. O GLONASS está aqui bem próximo, o GLONASS, que é o russo, está aqui próximo da Terra, mais ou menos na mesma altitude, né, dos GPS norte-americanos. Bem, por que o GNSS ficou, então, popular? Vamos falar aqui, o GPS. Né? Quando a gente fala GPS aqui, está falando de todos os sistemas globais de posicionamento. Primeiro, porque eles funcionam de acordo com várias condições meteorológicas. Depois, funcionam de dia e de noite. Depois, tem uma posição, eles funcionam praticamente no mundo inteiro. Então, uma abrangência global. Eles também, de agora, né, near real time, eles te dão a localidade no exato momento. Né? Então, isso é importante. Medem essa posição, dependendo com o aparelho que você está utilizando, com uma certa precisão. E também tem pouco custo para nós, usuários, né? Mas tem um alto custo para quem produz, né, esses satélites e monitora toda essa rede. Né? Aí eu coloquei um relatório, um report aqui, do Economic Benefits of the Global Position System, bem atual até, de 2019. Então, é um relatório bem extenso, não recomendo vocês lerem todo, mas saibam que existem diversos benefícios econômicos para a gente ter, né, utilizar esse GPS no nosso mundo hoje. Depois vai ter uma pergunta lá no final que vai fazer vocês pensarem sobre isso. A última pergunta, já fiz 2, tem mais uma só, tá? Então, como que o GNSS funciona? Temos lá as redes de satélite, né? Temos alguns centros de comando no planeta Terra, e tem a gente aqui com o nosso aparelhinho GPS, né, que vai coletar alguma informação que está vindo desses satélites, refletida aqui pelos centros de controle. E isso aqui está em segundos, percebam isso por enquanto. Então, cada satélite está tendo um tempo diferente de segundo para chegar, né, a sua transmissão até a gente que está aqui no planeta Terra, nesse determinado ponto aqui, que eu acho que é lá e não perto de Nova York. Né? Então, vamos entender como esse GPS funciona. Quais são as partes do GNSS? Existem 3 segmentos. O primeiro dele é o segmento espacial. Temos o segmento de controle e o segmento de usuários. Vamos falar um pouquinho desse cada um desses segmentos. O segmento espacial, por exemplo, são os próprios satélites que estão lá, né, em órbita. O GPS, que é o dos Estados Unidos, é uma constelação de 31 satélites, mas ele diz que pelo menos 24 deles devem estar em operação simultaneamente. Né? Eles têm uma altura de aproximadamente 22.200 quilômetros de altitude. Então, só para comparar, o Landsat, que é um dos satélites mais antigos que a gente tem imagens do planeta Terra, ele está numa altura de 600 quilômetros. Né? E normalmente esses satélites que estão mais afastados, como esse daqui, que 22.000 quilômetros, a gente chama de geoestacionário. Ele fica parado, rodando junto com a Terra. Nesse caso aqui, o satélite de GPS não, ele tem uma órbita. Né? Então, ele está circulando junto com a Terra. Se eu não me engano, ele passa 2 vezes no mesmo ponto durante um dia, né? Se eu não me engano. Tá? Tem 6 planos orbitais, então 6 órbitas, espaçados 55 graus cada uma dessas órbitas. E ele garante aqui que pelo menos 5 desses satélites sobre o horizonte em qualquer ponto, em qualquer momento. E aqui está o site do GPS do governo americano. Caso vocês queiram obter mais informação, é só entrar nesse site aqui. A segunda parte do nosso sistema GNSS é o segmento de controle. Né? E o que é isso aí?
que o controle faz? Ele monitora continuamente a posição e a trajetória da constelação dos satélites. Então, se a gente quer saber a posição que a gente está no planeta Terra com o nosso receptor, né, utilizando o nosso GPS, a gente tem que saber com precisão qual que é a posição do satélite, né, primeira coisa. Ela recalcula novos parâmetros orbitais em intervalos regulares várias vezes por dia, além da atualização das efêmeres, os parâmetros definidores da posição do satélite em um determinado instante. O segmento de controle calcula parâmetros para a correção dos efeitos ionosféricos. Vamos falar de alguns erros aqui, e alguns dos erros que a gente pode ter tá, na ionosfera. Correção dos relógios dos satélites, vou falar também dos relógios dos satélites, que também é um dos erros. E, de uma maneira resumida, o segmento de controle ele atesta a saúde dos satélites. Está tudo correndo bem? Os satélites estão na posição que deveriam estar? O relógio do satélite está ok? Está tudo funcionando direitinho? Então, o segmento de controle controla essas informações. O segmento do controle do GPS, né, dos Estados Unidos, ele tem uma estação central de controle, né, Master Control Station, que está aqui. Tem também uma alternativa, Master Control Stations, que está aqui na Califórnia. Uma está no Colorado, a outra na Califórnia. Tem, ao longo do mundo, 11 antenas de controle e comando, né, estão espalhados pelo mundo, né, tá, são essas verdinhas aqui, e 16 sites de monitoramento, né, então tem espalhados daqui pelo mundo inteiro. No Brasil, eu li uma notícia que há 2 anos atrás, a GLONASS, que é o sistema de satélite russo, colocou uma estação de controle aqui no Brasil. Não sei, não fui a fundo para pesquisar sobre isso, né? Mas aqui, por exemplo, do GPS, a gente não tem nenhuma aqui no Brasil. E o último segmento que a gente tem do sistema de NSS é o segmento de usuários, que é a gente, né? É a parte do sistema visível ao usuário. Um aparelho que sintoniza os sinais emitidos pelo satélite e, com base neles e dados do relógio interno, calcula a sua própria posição. E a gente vai explicar como que essa posição é calculada. As partes desse segmento do usuário se resumem nos receptores e antena. Tem relógio, memórias, baterias, visor, etc. Mas receptores e antenas. Às vezes eles estão integrados, né, fazem parte do mesmo sistema. Às vezes a antena está lá em cima do prédio, mas o receptor está num andar mais abaixo, né, coletando as informações. Aqui eu queria colocar um exemplo, procurando a rede de GPS no banco de dados geográficos do Exército. Porém, ontem funcionou e hoje o site não está funcionando, então não vou colocar aqui como exemplos para vocês, quem sabe na próxima aula. Tá, então, vamos resumir aqui os 3 segmentos. O segmento espacial transmite os dados. O segmento de controle ajusta esses dados e os satélites, etc. E o segmento de usuários, ele recebe os dados, né? Resumidamente, essas 3 funções. Aí a gente pensa, como que então a minha localização é estimada? Né? Tem lá o satélite, tem a gente com GPS aqui, querendo ir do ponto A ao ponto B, né? E quer saber o nosso X e o Y, as nossas coordenadas geográficas e às vezes até a nossa altitude, o Z, né? Mas quando a gente tem um satélite aqui, o que a gente mede é essa distância entre a nossa localização e o satélite. Para isso, a gente tem que saber com precisão qual é a localização do satélite, né? O que a gente mede é o tempo que leva para esse sinal chegar até o nosso aparelho. Vamos falar aqui. Então, princípio. Satélites transmitem dados que permitem calcular sua posição. Conhecendo a localização dos satélites, é possível calcular a localização do receptor. O tempo de propagação do satélite, então, o tempo que esse sinal demora para vir até aqui, é igual ao tempo que o sinal demora para chegar no receptor usuário, menos a hora que o sinal parte do satélite. Então, se ele saiu às 10 horas aqui e chegou às 10:01 aqui, o tempo é de 1 minuto, né? Mas normalmente isso daqui é em segundos, tá? O tempo de propagação do satélite, vezes a velocidade da luz, porque está percorrendo grande parte no espaço e aqui no finalzinho está aqui na nossa, vamos dizer assim, não sei quantos quilômetros de atmosfera, mas 10, 11, 12 quilômetros de atmosfera, né? Percorre grande parte na velocidade da luz no espaço, né? Então, isso aqui é o range, é o alcance do satélite. Um pseudo-range, por quê?
porque existem alguns erros que existem nessa transmissão aqui, e depois, no final da aula, a gente vai falar de algum deles. Mas a gente não precisa de um satélite. A gente pode querer só o X ou o Y, ou também um Z, da altitude. Para saber a nossa localização, a gente precisa de alguns satélites. Se eu tenho um satélite só, eu sei a distância que eu estou desse determinado satélite A aqui. Vamos chamar ele de satélite A. Eu consigo calcular essa distância a partir do tempo que o sinal demora para chegar até a minha localização, né? Quando eu tenho 2 satélites, eu já tenho 2 esferas. Então, eu já consigo cruzar 2 esferas e tenho as 2 distâncias. Mas a partir do fenômeno de trilateration, né? Ou a gente pode chamar também triangulation, de triangulação, né? A gente precisa 3 satélites. Por quê? Quando a gente tem um cruzamento dessas 3 esferas, a esfera A, a esfera B e a esfera C, as distâncias de 3 por triangulação, a gente consegue, em teoria, conseguir uma posição que a gente sabia a posição exata que a gente está no planeta Terra, né? Isso aí a gente pode chamar de trilateration, triangulation, como eu falei anteriormente, né? Mas nem tudo são flores, existe um erro, né? A gente precisa, na verdade, não 3, mas 4 satélites, no mínimo, para saber a nossa localização na Terra. E por quê? Porque tem vários erros aí no sistema. E um dos erros que a gente precisa de 4 é que, deixa eu colocar aqui, o relógio. O relógio dos satélites, então, enquanto são relógios bem precisos, os nossos receptores não têm um relógio tão preciso assim. Então, por esse motivo, a gente precisa de mais um satélite, então, 4, no mínimo 4 satélites, para saber a nossa localização no planeta Terra, né? O X, o Y, o Z, né? E o nosso tempo com precisão. Por quê? Porque a gente pode ter algum erro, né, dentro dessa posição obtida. Né? Então, aqui, por exemplo, é onde é a atual posição, e aqui é a posição que a gente conseguiu no nosso aparelho, né, no nosso receptor. E aí, dependendo do receptor, a gente vai ter alguns erros esperados. Por exemplo, utilizando um aparelho smartphone, como aqui, a gente pode chegar num erro na casa de metros. Né? E utilizando um aparelho aqui, um RTK, é um aparelho de alta precisão, a gente pode chegar na casa de milímetros. A gente vai falar desses aparelhos na próxima aula, provavelmente. E quais são os erros, então, os principais erros, né, que a gente pode ter nessa transmissão, né? O que a gente está contando é o tempo a gente transforma em distância, né? Então, a gente tem alguns erros que podem estar nos relógios dos satélites, né? Sem contar que também um erro que a gente tem nos relógios do nosso receptor. Erros de órbita, os satélites não estão exatamente na órbita que deveriam, aí a estação de controle tem que mexer, alterar a órbita dele. Erros ionosféricos, né? Então, entre a atmosfera tem a ionosfera, que pode causar algum problema de propagação, né? Multipath, vários caminhos, etc. Né? Um raio, em vez de chegar um caminho só, ele pode chegar a vários caminhos, por exemplo, aqui, ó, passa pela nuvem, chega no prédio, rebate e chega na minha localização onde eu estou. Então, multipath, né? Vários caminhos. Erros troposféricos, né? De atraso, por exemplo, aqui, pode funcionar de dia e de noite, com várias condições atmosféricas diferentes, mas pode sofrer algum atraso, caso tenha nuvens aqui, né? Isso é corrigido pelo controle, pelo segmento de controle. Né? A gente pode ter também o barulho, né? O noise do receptor. Então, os problemas dos aparelhos receptores também. Esses são alguns dos erros que a gente pode ter na localização. Aí existem alguns métodos que a gente pode utilizar para diminuir esses erros. Eu vou falar bem brevemente de 3 tipos de métodos que a gente pode utilizar para corrigir esses erros. Um deles é o Satellite Based Augmentation System, ou seja, é um método que se baseia em diversos satélites, numa rede de satélites. Por exemplo, em vez de usar só o GPS, vamos usar em conjunto o GPS e o GLONASS. Então, provavelmente, num ponto da superfície terrestre, além dos 3, 4 satélites de GPS que eu vou estar conseguindo observar, eu vou também conseguir observar uns 2, 3 do GLONASS, e isso vai melhorar a precisão da minha posição ali, minha latitude e minha longitude que eu vou conseguir, né, de localização. Existem também o Ground Based Augmentation System, então, baseados na Terra.
né? Então está aqui, ó, baseados na Terra. Então não está baseado lá no satélite, está baseado aqui na Terra. Então não sei se vocês já viram um pessoal fazendo levantamento topográfico para antes de uma obra de engenharia civil, tem lá o satélite recebendo a posição, ou o receptor recebendo a posição do GNS e algumas bases de controle para melhorar, né, a acurácia da posição ali que ele está recebendo. Né? Então, o Ground Based Augmentation System, e temos também o Airborne Based Augmentation System, que é baseado em airborne aéreo, né? Sistema aéreo, correções de aviões, etc., mais para aviação. Tá? Um exemplo que eu trago aqui é o GNSS assistido, que a gente chama AGNSS, que recebe dados satélites e por conexão de dados de antenas celulares. Então, utiliza os satélites e antenas de celulares para a gente fazer uma triangulação em maior e conseguir uma melhor localização a partir do nosso smartphone. Então, para vocês refletirem, dos 3 anteriores, esse aqui seria um Ground-Based Augmentation System, porque o sistema está na Terra, as estações, as antenas celulares estão aqui na Terra, né? Então, isso aqui é muito útil em áreas urbanas. Por quê? Porque a gente tem vários prédios e os prédios podem causar esse tipo de erro que a gente viu aqui, né? Multipath, pode ser difícil, se eu estou aqui no meio entre esses 2 prédios, conseguir ver mais do que 2 ou 3 satélites. Então, se utilizar junto com satélites as antenas celulares, isso melhora a nossa localização, diminui o nosso erro, certo? E tem várias utilidades para o GPS, né? Tá lá, o cara aqui medindo aqui, ó, ground-based, né? Medindo a localização de uma obra geométrica, os navios nos oceanos, circulando, os aviões nas suas rotas, né? O sistema elétrico, localização, os carros de transporte, caminhão, etc. Né? Vários sistemas do GPS é localização. Imagine, por exemplo, você conseguir chegar mais rápido para atender alguém que está passando mal com uma ambulância. Né? Então, o sistema GPS, por exemplo, o Waze, que é muito utilizado hoje em dia para navegação, né? Você sabe que tal rota vai estar interditada, porque tem muitos usuários lá, ele se autoabastece e sabe que aquela rota vai te dar uma rota alternativa, etc. Né? E aí a gente vem, Houston, we have a problem, né? Que é a nossa última pergunta para vocês refletirem na aula. E se hoje em dia, né? Porque eu estou muito refletindo, porque eu estou mais de 24 horas sem energia elétrica lá em casa. Até banho gelado já rolou. E eu vim para o UFBC para gravar essa aula. E se hoje o sistema GNSS falhar, como está falhado há mais de 24 horas a Enel aqui em São Paulo, né? Por causa da tempestade 13. Se o GNSS falhar, como isso afetaria o planeta e a sua vida? Então, mais uma pergunta para vocês refletirem lá no fórum. Pessoal, a nossa aula de hoje é isso. Obrigado. Fiquem atentos no Moodle, que a gente vai ter mais algumas informações que vamos passar por lá, né? E as coisas que a gente vai fazer na próxima semana, tá bom? Deixa eu sair aqui. Por hoje é só. Um abraço.